que Jesus nos envolva em sua paz. Temos a grata satisfação de receber no programa a nossa querida amiga Maria Helena Marcon, que é coordenadora da Comunicação Social Espírita da Federação Espírita do Paraná e responsável pelo programa radiofônico Momento Espírita, que está no ar desde o ano de 1992 e também responsável pelo jornal Mundo Espírita, também da Federação Espírita do Paraná. Entendemos ser interessante que ela nos fale sobre estes trabalhos que muito têm contribuído com a divulgação do Espiritismo. Olá, Malena, que alegria ter você aqui conosco hoje. Nossa também é a alegria em podermos voltar aos estúdios para conversarmos neste programa O Espiritismo Responde. Somos muito gratas pelo convite. Malena, nós já nos referimos às importantes tarefas que você desempenha junto à Federação Espírita do Paraná. Nós queremos falar sobre elas, pois são trabalhos conhecidos e apreciados por um número muito grande de pessoas. Inicialmente, vamos falar sobre o Momento Espírita, que este programa tem, inclusive, amplamente divulgado. Como que é feita a escolha dos temas e como são produzidos os textos? É uma pergunta muito interessante. Nós temos uma equipe de redatores, alguns produzem textos semanais, outros quinzenais e outros esporádicos. Então temos aqueles que nos enviam textos semanalmente. O que nós registramos é que, embora nós não conversemos uns com os outros, percebemos que há entre nós uma interligação espiritual. Por quê? Porque na mesma semana nos chegam textos de mais de um dos redatores tratando da mesma temática. Nós não estabelecemos qual a temática deve ser tratada. Isso fica por conta de cada redator. E o interessante é que cada um fala, por exemplo, se está escrevendo a respeito da prece, cada um tem uma forma diferente de abordar a questão. Então, os textos são assim redacionados. Achamos isso muito interessante porque também todos nós que somos os redatores, também pertenço à equipe de redação, além de ser a coordenadora. Nós ficamos muito atentos ao que acontece no mundo, as notícias do momento, fatos inusitados, fatos interessantes que podem levar a importantes reflexões. Às vezes ocorre, inclusive, que dois de nós escrevamos sobre o mesmo fato. E então, como vocês unem os textos ou eles ficam individualizados e são publicados em diferentes momentos? São individualizados. Quando o mesmo fato ou uma história ou um conto é redacionado, é tratado por dois dos redatores, um deles somente é que será publicado. Nós escolhemos aquele que chegou primeiro ou aquele que tem a melhor abordagem, as melhores reflexões. E isso é muito bem tratado entre nós, os redatores. Sabemos, inclusive, que alguns textos que podemos escrever poderão, eventualmente, não chegarem a irem para a emissora, as emissoras. Então, todos nós estamos sob as condições de revisão. Nós temos um revisor geral e mais 2 revisores. O texto tem que atender
condições que não podem estar em desacordo com a doutrina, mas também não pode ser um texto doutrinário, porque o momento espírita é para o povo, não para os espíritas. E o objetivo é o objetivo da doutrina, transformar o homem. Então, não é nosso intuito transformá-lo em espírita, mas num homem de bem. Auxiliar também, né, Malena? Porque muitas vezes a pessoa está numa situação assim depressiva, alguma situação difícil, e lê um texto daquele e ajuda muito a pessoa, não é? Temos relatos muito interessantes, porque fazemos abordagens sobre o amor, sobre a compreensão, sobre a segunda chance, sobre, enfim, buscarmos nos compreender mais, viver mais como seres humanos, viver melhor uns com os outros. E então nós temos histórias muito interessantes. Por exemplo, alguém que nos manda uma mensagem dizendo: eu estava no meu carro com meu marido e estávamos numa discussão acirrada e nesse momento começou o momento espírita. Nós paramos porque o assunto nos chamou a atenção. E enquanto nós estávamos discutindo, nossa decisão era: acabamos hoje, cada um para o seu lado. Mas paramos exatamente quando começou o programa. E quando o programa terminou, nós nos abraçamos e dissemos: vamos recomeçar? São histórias assim, muito bonitas. Que bom, Malena. E nós observamos que o programa mantém o mesmo locutor nesses 30 anos de programa, né? Como que vocês, a FEP, chegou a ele ou foi ele que se voluntariou? Quando a diretoria executiva da Federação Espírita do Paraná definiu-se por um programa, definiu que procuraria uma emissora que atingisse a classe mais alta. Esta era a intenção da federativa. E procurou então a Rádio Ouro Verde, no sentido assim: nós queremos fazer um programa de 30 minutos ou de 1 hora. E encontraram ali um dos diretores e locutores, Paulo Roberto Oliveira. E ele sugeriu que, ao invés da federação fazer um programa de tal duração, que ele já tinha uma experiência anterior de um companheiro espírita que costumava ler durante 2 ou 3 minutos na semana, no dia, algumas mensagens espíritas, e ele percebera que aquilo tinha muito bom ibope, ele sugeriu que a federação fizesse um programa de 5 minutos. Os diretores, no primeiro momento, disseram: me dá para falar alguma coisa em 5 minutos? Ele disse: muita coisa. Na rádio é um bom espaço. E então, eles retornaram à federação e encontraram em Conduta Espírita, de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, um capítulo que fala na radiofonia. E fala exatamente de programas de curta duração, em essência era isso, e mensagens que não tivessem o objetivo de fazer prosélitos, mas realmente de dar uma boa mensagem para as pessoas. E aí começou o programa. Inicialmente não era Paulo Roberto. O programa, em verdade, começou antes de 1992. Ocorre que de 90 a 91 foram várias experiências de várias interrupções, com vários locutores. Então, nós consideramos que no momento em que Paulo Roberto é convidado pela Federativa para ser o locutor oficial, maio de 1992, é exatamente quando nós definimos que é o início do programa. Não consideramos aquelas experiências anteriores, pelas interrupções. De lá para cá, ele sempre foi o locutor, se manteve e, inclusive, a partir do momento que ele começou a ser o locutor do momento espírita, ele começou a preservar-se, no sentido de não fazer outras locuções. E ele acabou sendo conhecido e é conhecido como a voz do momento espírita.
Sim, realmente, é inconfundível, né? E ele tem uma voz muito bonita, muito expressiva a voz dele, né? E você já nos falou sobre um feedback, né, desse programa. Você teria mais algum caso a nos relatar? Muitos, Ivone, que nos chegam para nós na federativa, como coordenadora, através de... Inicialmente era através de fax, eles nos mandavam informações, telefonavam para a federativa. Depois os tempos foram mudando, então hoje eles passam mensagens pelo WhatsApp, passam mensagens por e-mail e costumam telefonar muito para a rádio, procurando pelo próprio locutor. Porque como é ele a voz do momento, eles acham que é ele quem faz os textos, que é ele quem os produz, que é ele que faz tudo. E ele esclarece então, e ele conta histórias muito interessantes de pessoas que assim desistiram, por exemplo, de tirar a própria vida depois de escutar um momento espírita. E essa é uma outra faceta do momento espírita. Experiências pessoais são relatadas ali. Naturalmente, sem se dizer o nome, a pessoa nos autoriza e nós contamos a história. Por exemplo, no ano passado, no Setembro Amarelo, nós publicamos o Eu Resolvi Ficar. 13 motivos para eu ficar. Então, isso chama muito a atenção das pessoas, se dirige aos seus corações. Temos relatos maravilhosos. Então, imaginamos quantos benefícios tem o momento espírita nesses 30 anos realizado no mundo. E nós não sabemos todos, né? Somente daqueles que nos vêm relatar. Normalmente, as atividades espíritas têm um coordenador ou um orientador espiritual. No caso do momento espírita, você sabe quem seria este orientador, este coordenador espiritual da atividade? Nós tivemos oportunidade de indagar há poucos anos, tivemos essa curiosidade, porque naturalmente todos trabalhamos e sabemos que há essa coordenação espiritual. Então, indagamos a Divaldo Pereira Franco e ele nos disse no primeiro momento, eu vou verificar, que ele não sabia de imediato. E no dia seguinte, em nos reencontrando, ele disse, eu perguntei e eu soube. O coordenador chama-se Lauro Schleder. E aí o nosso coração, e sobretudo de Paulo Roberto de Oliveira, bateu diferentemente. Por quê? A esposa de Paulo Roberto tem ligações com Lauro Schleder. Ela é neta de Sebastião Paraná, um dos fundadores da Federação Espírita do Paraná e ligações, portanto, com a família Schleder. Então, nós chegamos novamente à conclusão, chegar a Paulo Roberto Oliveira não foi o acaso. Realmente. Então, sabemos que a Lauro Schleder, durante a sua vida, ele trabalhou na comunicação social espírita. Naquela época, o departamento não tinha essa denominação, mas ele foi um grande divulgador, especialmente trabalhando no jornal Mundo Espírita. E falando em jornal Mundo Espírita, a FEP veicula este jornal já há 90 anos, não é? Como que ele surgiu? Foi a FEP que criou, que fundou o jornal Mundo Espírita? Não. O jornal Mundo Espírita nasceu no Rio de Janeiro. Seu fundador chama-se Henrique Andrade. Ocorre que, em certa oportunidade, ele ficou com graves problemas financeiros e o jornal ficou insolvente. Então, Lins de Vasconcelos adquiriu todos os direitos, comprou realmente o jornal, comprou com todas as suas dívidas, que ressarciu, e ele trouxe o jornal para a Federação Espírita do Paraná. E, em uma reunião do conselho,
muito emocionado, pois ele era muito emotivo e um grande trabalhador da doutrina, idealista, ele pediu à Federação Espírita do Paraná que jamais deixasse morrer o jornal. E então a Federação tem cumprido esse papel em todos esses anos. E é sob a coordenação, então, da Federação Espírita do Paraná que ele comemorou 90 anos neste ano de 2022. E nós observamos que o jornal passa por modificações periódicas, não é? Qual o critério para isso? O que é que define essas alterações do jornal? Como tudo que se trata da Federação Espírita do Paraná, há uma, digamos assim, obediência, subordinação à diretoria executiva. As ideias podem surgir. No caso em que agora nós estamos, desde alguns anos, na coordenação dessa tarefa, nós levamos as sugestões de alterações de layout para a diretoria executiva, que examina, junto com o setor de arte e outros companheiros, e dá o POD dessa ou daquela alteração. Agora, por exemplo, pelos 90 anos, nós criamos um selo e fizemos todo um layout novo. Não somente o cabeçalho e o selo foi criado novo, mas todo o jornal foi reformulado. Quem olha o miolo vê que agora ele ficou mais clean, ele ficou mais amplo, a própria paginação, as numerações, tudo modificado. Nós contamos com um técnico que nos auxilia nessa tarefa, porque somos da comunicação social, mas como muitos pensam que quem trabalha na comunicação social deve entender de tudo. Não, é impossível alguém entender de tudo, em qualquer área. Então nós temos um contratado, diagramador, há muitos anos. E ele é alguém que já absorveu esse sentimento e esse trabalho federativo. Então, é alguém também muito aberto a ideias e com ele é que nós debatemos as ideias, porque às vezes nós dizemos assim, gostaríamos que fosse de tal forma. Ele nos manda várias propostas e aí, junto com a diretoria, o setor de artes da federação, examinamos tudo e optamos, escolhemos qual seria melhor. E quanto ao conteúdo doutrinário, como ou quem o define? Quem é que estabelece as matérias e os assuntos a serem veiculados? Nós temos uma equipe, chamamos a equipe do jornal, é uma equipe enorme de 4 pessoas. Somos a coordenadora da equipe e nós, como qualquer revista, qualquer jornal, para definir o que irá em cada edição, nós temos reunião de pauta. Então ali nós discutimos, levamos as ideias, vemos, por exemplo, quais são as datas importantes deste mês. Devemos lembrar agora em outubro, por exemplo, o nascimento do codificador, a viagem espírita de 1862, a assinatura do Pacto Áureo, do que trataremos? Aí, junto também, e aí temos a abordagem que é a diretoria executiva que deve definir, a elaboração do editorial e a definição das matérias. E temos excelentes redatores. A Alessandro Viana é um dos nossos redatores, Rogério Coelho, Rogério Miguez, André Siqueira, da Federação Espírita Brasileira, Marcelo Ferreira, do Rio de Janeiro, um desembargador, e outros tantos que colaboram conosco. Malena, nós sempre temos divulgado aos nossos telespectadores e estimulado a que eles acessem o site do Momento Espírita, né, onde estão disponibilizadas as mensagens. E o jornal Mundo Espírita também pode ser acessado pelo site? Existe um site específico dentro do portal do FE Paraná, que é o portal da FEP, que é o mundoespírita.com.br.
As pessoas ali têm acesso ao jornal, com possibilidades de fazer consulta por palavras, por matéria, por mês, por ano. De 2015 para cá, nós tínhamos mais anos atrás, mas tivemos alguma dificuldade em certo momento que acabamos perdendo muito do que nós tínhamos ali. Mas então, de 2015 para cá, nós temos todos os jornais ali disponibilizados. E temos também no formato digital. O digital é aquele que você clica no jornal e vai folheando como se você estivesse com um jornal à sua frente. Esse link, inclusive, do jornal digital, nós mandamos todo mês a 25 mil cadastrados em nosso país e no exterior. Então é só clicar no link e ali se abre o jornal. O jornal impresso é mantido num número muito baixo, somente 1000. Até porque nós temos somente um pouco mais de 100 assinantes. Na medida que o tempo passa, os assinantes vão ficando sempre em menor número. Mas a federação tem realizado esse grande esforço do que combinou, do que contratou e acertou com Liz de Vasconcelos, de jamais deixar morrer o jornal. Trabalho bonito, né? Muito, muito bom, realmente. Malena, nós agradecemos a sua participação, estar aqui conosco neste momento. Ratificamos a nossa gratidão pelo convite e ficamos muito felizes de podermos estar aqui e falar um pouco dessas atividades da nossa federativa estadual, que completou agora em agosto, é bom lembrarmos, 120 anos de atividade. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecemos a todos vocês mais uma vez e desejamos a todos muita paz.